Obrigada, Diego. Obrigado, pastor. Para mim é tão bom, né, ver pessoas de tantos lugares diferentes, alguns que eu já conheço, reencontrar vocês aqui, né? Que bênção poder participar. Obrigado por essa oportunidade, pastor Luiz, de poder falar aquilo que tem no meu coração, né, nessa noite. Eu sei que o Verbo Connect não é só para você ter um lugar para congregar, mas é para também conectar pessoas, né, umas às outras, criar essas conexões divinas que só o Senhor pode proporcionar. Você aí na sua casa ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, e você está aí se conectando a mim, né, e a graça do Senhor e a unção do Senhor que opera sobre a minha vida, e só pode ser Deus, né, que criou uma estratégia como essa, né? Nós sabemos que a graça do Senhor está sobre nós para esse tempo, nós estamos expandindo nossos horizontes, inclusive através da internet, né? A pandemia veio aí e provou para a gente que a unção e a graça do Senhor podem fluir mesmo quando a gente não está dentro do mesmo lugar. Então, se prepara aí para receber algo bom da parte do Senhor nessa noite. Eu creio mesmo que o Senhor vai compartilhar conosco. Amém? Nós já oramos e eu tenho algumas coisas no meu coração para falar. Nós vamos ter ceia também hoje, né? Que bênção podermos estar nesse tempo de comunhão, né? De podermos compartilhar não só a palavra, mas também pão e vinho, né? Palavra e espírito daquilo que o Senhor tem para trazer para os nossos corações. E a palavra que o Senhor trouxe para mim hoje foi obediência. Eu tenho meditado muito sobre isso. Todos os anos eu leio e releio o livro Seguindo o Plano de Deus, né? Sempre eu estou, assim, principalmente no começo do ano, conectando o meu coração a, Senhor, o que você quer que eu faça em 2025? O que o Senhor quer que eu faça em 2026, né? Eu sempre tenho esse costume de reler esse livro, colocar meus pensamentos naquilo que o Senhor deseja para mim, né? E aí, através dessa nova leitura nesse ano, o Senhor compartilhou coisas bem maravilhosas ao meu coração e eu queria abrir, né, os meus devocionais aqui para você, daquilo que o Senhor tem falado mesmo ao meu coração. E a gente está passando por uma fase bem peculiar agora, que muitos de vocês já passaram, né? Que é essa fase da imigração. E essa fase, ela é cheia de desafios, mas ela também é cheia de oportunidades para que Deus possa nos direcionar em cada passo. É interessante demais, porque se você quiser você pode dispor seu coração para Deus dizer o A, depois o B, depois o C, passo após passo, né? E eu lembro de Jeremias, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4. Quando Deus chama Jeremias, ele diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísse do ventre da tua mãe, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E então disse: Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: Não diga isso, eu sou uma criança, porque aonde te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, nós somos a linha de frente de uma batalha que está sendo travada no reino do Espírito, porque existe um grande avivamento para acontecer na América do Norte. Então, nós, como conectados aqui, nós somos essa frente de batalha mesmo. Deus nos chamou mesmo para despedaçar julgos, para quebrar pedras, para tirar tocos de lugares áridos, né? E às vezes a gente fica, mas Senhor, por que que eu vim parar aqui? Por que que isso está acontecendo? Por que que eu conheci tal pessoa, né? E quantas conexões Deus já fez na tua vida, que muitas vezes você olhou assim e fez assim.
Por que é que o Senhor me conectou a essa pessoa, né? O que é que eu tenho para oferecer? O que essa pessoa tem para oferecer para mim? Mas olha, o teu chamado já nasceu junto com você. No dia em que você foi gerado em Deus, ele também gerou o teu chamado. Era isso que Deus estava dizendo para Jeremias aqui. Para uma vida de obediência ao Senhor e ao plano de Deus para a nossa vida. Se eu já nasci com um chamado, para obedecer só me falta o quê? Fé. É o ingrediente que nos falta para a obediência. Porque se o chamado já nasceu comigo, se uma criança que está nascendo agora, ela já nasceu com um propósito divino, um sopro divino dentro dela. O que é que vai fazer a fagulha desse chamado florescer na vida dela? Quando ela descobrir que pela fé ela pode ativar aquilo ali. E hoje eu estava dando banho na minha filha antes dela dormir. E graças a Deus que ela dormiu cedo para eu poder estar aqui bem à vontade. E aí eu estava pensando sobre isso e ela dizendo assim: Mamãe, você sabia que quando você era criança e você desejou ter uma filha, eu já estava lá com Deus e eu já estava já chegando para você e eu comecei a encher os olhos de lágrimas, porque verdadeiramente, desde o tamanho dela, eu acho, com 3, 4 anos, eu queria ser mãe, eu que pegava as bonecas, meu sonho era ser mãe e tal. Mas você, e aí ela disse para mim, mamãe, hoje eu tô aqui. E sabia que eu também tenho um propósito? Aí eu digo, é mesmo, filha, eu continuei ouvindo, né? Aquela conversa ali, deixa ela pregar para mim. E ela disse: Mãe, eu vou ser uma pregadora, mas eu também vou ser uma cientista. Sabia que eu nasci para ser isso? Ai, meu Deus, foi mesmo, filha, que maravilha. E amados, essa consciência de que nascemos com um propósito é tão maravilhosa. Eu dei glória a Deus depois que eu coloquei ela na cama ali, eu fiquei pensando sobre isso e glorificando ao Senhor mesmo. Porque quantas pessoas estão aí no meio do mundo sem saber, sem senso de propósito, sem senso de direção. Mas nós, amados, como filhos de Deus, nós já nascemos convictos desse propósito, né? E graças a Deus que eu estou gerando alguém aqui assim dentro da minha casa, né? Porque ela tem visto como a gente se comporta. Crianças seguem comportamentos e veem o que a gente, né, prega mais do que o que a gente está falando propriamente. Mas para nós chegarmos a essa obediência é necessário fé. E aí eu quero que você vá comigo lá em Hebreus 11, para a gente ver umas pessoas obedientes que tiveram lá. Hebreus 11:4 diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que já era de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Meu Deus do céu, pela fé, amados, nós podemos fazer sacrifícios de obediência. Caim ofereceu algo, mas Abel ofereceu o seu melhor, que é a obediência. Sabe? Obediência parcial não existe. Ou é obediência ou não é obediência. Não é assim. Ela estava me perguntando também sobre isso. Ela gosta muito de filosofar, né? E aí eu acho o máximo, que essas crianças, meu Deus do céu, elas lhe ensinam muito, né? E aí ela dizendo, mãe, você tem que me obedecer, porque se você me obedecer, eu vou lhe dar um pirulito. Aí eu disse, não, filha, não é assim que funciona. O que funciona a regra é, a Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais. Ela, que Bíblia? A sua diz? Ou a minha diz, eu disse, amanhã de manhã eu vou ler com você e vou lhe mostrar que a sua Bíblia diz que os filhos devem obedecer aos pais. E amados, Deus é o nosso Pai e nós somos os filhos. Não somos nós que vamos dar os comandos a Deus. Não somos nós que vamos dizer, Senhor, olha, tá aqui meu plano. O Senhor vem e o Senhor abençoa, o Senhor faz, o Senhor. Não, é Ele que dá o plano.
É Ele que dá as direções, é Ele que vai te dar as instruções. E nós vamos chegar e nós vamos dizer, sim, Senhor. Assim como nós estamos vendo aqui, o que Abel fez. Aí, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, nós obedecemos, diz o versículo 4. Pela fé, nós agradamos a Deus, diz o versículo 5. Então, a fé, amado, vai te levar a obedecer, a fé vai te levar a agradar. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Aí ele vai falar de Noé, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e pela salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amados, pela fé obedecemos, pela fé nós sacrificamos, digamos assim, nós agradamos a Deus, mas pela fé nós somos divinamente instruídos. Como eu estava dizendo, nós estamos nesse processo, né, de aplicações, de vistos, de não sei o que mais lá. E cada passo deve ser um passo de obediência, não é verdade? Vocês, muitos já passaram por isso, mas nós sermos divinamente instruídos das coisas que hão de vir. Gente, Noé estava em um lugar que não tinha rio, não tinha mar e não tinha chuva. Ninguém conhecia o que era isso. Mas Noé recebeu instrução: olha, você vai construir isso porque vai ter muita chuva. Então, pela fé, nós somos instruídos das coisas que vão acontecer. Vai vir, vai vir. E Deus está avisando: vai vir, vai vir, vai vir. E Ele está te instruindo sobre essas coisas. Pela fé, nós obedecemos a essas instruções. Porque pode ser parecer loucura. Pode parecer loucura. Todo mundo olhar para nós e dizer: esse aí tá doido. E endoidou a família dele também. Como é que vai construir um arco quando não tem água? Um barco quando não tem água? Versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Me diga aí se isso não é loucura. Mas as coisas loucas a gente faz pela fé, amados. Pela fé. Pela fé. Partimos em busca daquilo que Deus ainda vai mostrar. Deus ainda vai mostrar. É como se a gente tivesse num quarto escuro, tem uma escada muito grande para você subir. E Deus vai dizer: agora você vai levantar o pé direito. Agora você vai levantar o pé esquerdo. Pronto, agora deu outro passo, deu o pé direito agora, depois o pé esquerdo agora. Sem saber para onde você está indo, porque você confia plenamente de que aquele que te chamou é fiel para te instruir a cada passo, passo após passo, ano após ano, direção após direção, amados, por mais que por fora pareça loucura, para os outros pareça loucura. Semana passada eu estava compartilhando com o pessoal daqui de Toronto. O, para minha família, né, os irmãos, os tios, isso parece loucura. Como é que você vai deixar tudo? E você tem uma estabilidade, você tem sua casa, você tem um emprego, você tem isso e aquilo outro. Você vai deixar tudo, vai se embora? Eu digo, é. Mas aqui não tem emprego? Aqui você não ganha bem? Eu digo, sim, mas é porque lá tem uma coisa que é muito mais importante do que isso tudo que vocês não estão entendendo. É como uma mulher grávida, amados. Só ela sabe o que ela está gerando por dentro. As pessoas podem botar a mão e sentir na barriga dela o bebê se mexer, mas só ela tem aquela sensação, meu Deus, a vida está sendo gerada dentro de mim. Pronto, quando Deus compartilha com você um chamado, só você sabe o que está acontecendo por dentro de você. Não adianta querer que o povo
entre na sua onda, porque não vai entrar. Não vai, entendeu? Porque o chamado é seu. É seu. Deus te chamou, amado. É específico para você. Então, o que é que Deus está esperando de nós? Simplesmente a obediência. Partimos em busca de algo que Deus ainda vai mostrar agora, tendo certeza que é mais excelente do que aquilo que nós temos. Abraão tinha riquezas. Abraão era um homem rico. Ele estava num lugar de abundância. E Deus diz: Pronto, agora você pega tudo, se desfaz e vai partir no meio do mundo, que eu vou te mostrando onde é que tu vai. Loucura aos olhos naturais. Mas, aos olhos da fé, amados, é sabedoria seguir a instrução de Deus. Sabedoria. Aí vamos continuar aqui. Pela fé, Abraão, no versículo 9, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas. Um homem rico, que tinha tudo que precisava, muitos servos, muito gado, tudo ele tinha, foi morar em cabanas. Por quê? É muito melhor estar no meio do deserto, dentro de uma cabana, seguindo a voz de Deus, do que estar no palácio seguindo a instrução da própria carne, ou do próprio comodismo, ou de dizer, eu já construí tudo que eu preciso, eu estou confortável aqui. Não, amados, nós não podemos ficar conformados e acomodados. Nós precisamos seguir a instrução de Deus. Pela fé, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Pela fé nós obedecemos, pela fé nós partimos e pela fé nós geramos, mesmo quando é impossível acontecer. E aí eu vou falar não só sobre gerar propriamente dito o que Sara fez, mas muitos de nós estamos gerando projetos, estamos gerando sonhos, estamos gerando coisas que estão acontecendo no reino do Espírito, e eu creio mesmo nesse avivamento da América do Norte, é uma loucura aos olhos naturais, mas nós estamos aqui na incubadora desse plano, desse sonho de Deus. Nós estamos aqui, sabe? Gerando isso, gerando no espírito, gerando em oração, gerando em cada encontro, gerando no reino de Deus. Nós estamos gerando, mesmo quando aos olhos naturais, isso é impossível. O povo olha de fora e diz: Isso aí, esse povo nunca vai acontecer, nunca vai receber, né? Nós cremos porque nós recebemos um comissionamento do próprio Pai. Aí no versículo 17, depois que Abraão sai da sua terra, da sua parentela, ele recebe uma promessa, Isaac. E no versículo 17 diz: pela fé, Abraão oferece Isaac. Quando foi provado, sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Meu Deus do céu, isso é poderoso demais, amados. Você recebe a promessa, aquilo que você estava crendo, confessando. Meu Deus, que maravilha, chegou o fruto das minhas confissões. E aí você oferece em sacrifício. Ai, Deus. Você oferece em sacrifício o fruto da promessa. Pela fé, a gente obedece, mesmo quando aos olhos naturais isso é improvável, é impossível. Não tem lógica. Deus me deu um filho e agora eu vou oferecer esse filho em sacrifício. Eu já velho, Sara já estéril e velho também. Como é que a gente recebe esse filho e agora eu vou entregar? Amados, sacrificamos aquilo que amamos porque sabemos que Deus é fiel. Sabe por que Abraão foi para o sacrifício com Isaac? Ele dizia assim: Ei, mesmo que meu filho morra, Deus vai ressuscitar, porque quem me deu foi ele. Era essa a expectativa que Abraão tinha quando ele foi oferecer Isaac. Deus vai dar um jeito, vai acontecer alguma coisa, porque ele é a promessa. Foi Deus quem me deu. Não tem como esse menino sair de outro jeito. E aí ele diz no versículo 18: Isaac será chamado por descendência. E considerou que Deus era poderoso até
para dentre os mortos ressuscitar. Quer dizer que a fé de Abraão estava até para que houvesse uma ressurreição, se fosse necessário. Entende? Porque ele sabia, foi Deus quem me deu esse menino. Então, essa promessa vai ter que se cumprir. Porque se foi Deus quem me deu, eu vou até o fim na obediência para ver o cumprimento da promessa. Se você está aqui nessa noite e amar, Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma instrução. Eu tô aqui para te dizer nessa noite, para te comunicar, para levantar em letras bem grandes diante dos teus olhos. Vai acontecer, você só precisa permanecer firme até o fim. Fique firme, porque vai acontecer. Amém. Não retroceda. Aí no versículo 33 em diante, Hebreus 11:33 em diante, ele diz: Ora, pela fé, todos esses homens aqui venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar a melhor ressurreição. Veja, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu e você, amados, que estamos aqui nessa noite, somos homens e mulheres do qual o mundo não é digno. Porque nós recebemos um chamado de Deus, nós estamos na promessa e nós vamos obedecer até o fim. Obediência até o fim vai te trazer frutos. E aí eu quero começar a concluir minha ideia aqui, pensando com você. Quais são os frutos da obediência? Pela fé eu obedeço, pela fé eu sacrifico, pela fé eu cumpro o meu chamado. Mas quais são os frutos dessa obediência? Primeiro, paz, alegria e segurança você só tem no lugar de obediência. Você só fica em paz, você só fica em alegria, você só fica seguro quando você sabe que está no centro da vontade de Deus. Quando você sabe, porque sabe, que ali é o seu lugar. E a paz por dentro, mesmo quando por fora tá tudo dando errado, mesmo quando assim, como eu estava falando sobre Abraão, né? Ou como Noé, por exemplo. Tudo por fora falava o contrário. Mas a paz por dentro, ela excede o nosso entendimento. Ela guarda o nosso coração. Ela nos livra de tropeçar, né? E só a obediência ao plano de Deus vai fazer isso para você. Segurança contra os erros, porque o Espírito Santo ele vai te guiando em pequenas coisas, em grandes coisas, mas você fica livre de errar. Eu achava isso é muito fora de lógica. Como era que o pastor Bud dizia assim? Olha, quando você é guiado pelo Espírito, você não erra. Então é possível uma vida vivida pelo crente sem errar? É possível. No começo da vida cristã, você acha isso uma loucura. Como é que eu não vou errar nunca? Isso é um absurdo. Mas, amados, é possível. Se nós começarmos nas pequenas coisas a seguir as instruções do Espírito Santo, é possível a gente viver uma vida plena, sem erros, sem faltar nada, sem decisões precipitadas. Quem aqui já tomou decisão precipitada? Eu já tomei várias. E por causa dessas decisões, a gente quebra a cara, não é verdade? Mas aí vai chegando a maturidade no espírito, vai chegando aquela instrução, inspiração no espírito, que quanto mais você segue, mais maduro você vai ficando e mais fácil vai sendo de você seguir as grandes instruções. Então, a obediência, a vida de obediência, ela vai fazer isso com você. Traz alegria e segurança. Segundo, crescimento espiritual, porque você cresce quando você obedece. Não é assim? Você fica estagnado quando você faz só o que você quer.
Mas quando você obedece às instruções de Deus, ali é um lugar de desconforto, mas é um lugar de crescimento. Não é assim? Você só cresce, parece que num lugar que não está muito confortável, que não tá muito, não é muito, mas é o lugar onde Deus propôs para você crescer. É o lugar onde Deus te colocou, te plantou para você crescer. Mesmo sendo desconfortável, a obediência ela vai fortalecer a tua fé. A sua confiança em Deus aumenta e por isso você cresce espiritualmente. Nós crescemos espiritualmente em meio à obediência, né? Porque aí nós dizemos para tudo e para todos: eu confio no Senhor. Não importa o que aconteça, eu estou confiando no Senhor. E aí esse crescimento espiritual, ele vem no meio da obediência, mas também um crescimento pessoal, porque o nosso caráter é lapidado quando nós estamos em obediência. Quando minha filha vem me perguntar se eu tenho que obedecer a ela, é porque quando ela tem que me obedecer, algo desconfortável está acontecendo. Ela não é confortável obedecer. Ela disse, mas mãe, eu quero fazer só o que eu quero. Por que você não faz o que eu quero? O lugar de obediência é você deixar as suas vontades de lado, deixar muitas vezes a sua personalidade de lado, o que você aprendeu, né, de lado para seguir aquilo que Deus está te propondo. E isso desenvolve o nosso caráter. Lá em Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. Deixa eu abrir aqui, Gálatas 5, 22 e 23. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito é desenvolvido na obediência. O fruto do Espírito é evidenciado em você no lugar de desconforto. Você não precisa andar em paz quando tá tudo bem, assim, o fruto tá, ai, paz está borbulhando. Não, é quando tudo vai mal que o fruto é evidenciado. Eu ando em paz, mesmo quando lá fora só tem guerra. Eu ando em alegria, mesmo quando tá todo mundo chorando. Eu faço ha, ha, ha. Mesmo quando, né? Mesmo quando tá tudo indo contra, o fruto do Espírito é evidenciado. Então, crescimento espiritual e pessoal, né? Para o nosso caráter vem na obediência. E depois, impacto no reino de Deus. Porque quando as pessoas te assistem obedecendo, elas pensam: meu Deus, eu tenho que obedecer também. Se Madalena está fazendo isso, se Diego está fazendo isso, se Natália está fazendo isso, se André está fazendo isso, se Marcelo está fazendo, eu preciso obedecer também. Gente, hoje a gente vive o fruto da obediência de um casal, Bud e Jen Wright, que negaram a sua nação da América com todas as suas facilidades, deixaram tudo sem saber falar a língua e vieram para cá. Era loucura aos olhos naturais. Eles tinham muitas outras coisas boas para fazer na América, tinham. Mas Deus chamou eles para cá. E olha o tanto de gente aqui alcançado. Só nessa sala aqui tem 22. Fora as nossas famílias que estão aqui conosco, né? Mas imagina, gente, o quanto que a sua obediência ao chamado de Deus vai afetar pessoas. Vai afetar seus filhos, o seu marido, a sua esposa, vai afetar o seu futuro, vai afetar as gerações que vão se encontrar com você. Quantas pessoas são atraídas a uma vida de obediência porque elas assistem você? José é um exemplo disso. José, amados, mesmo no meio do Egito, corrompido, José não se corrompeu. Pelo contrário, ele foi como um farol para aquela nação, foi como um farol para a sua própria geração, foi um farol para a sua família, que muitos anos depois o encontram e agora são socorridos por ele, fruto da obediência de José.
né? Então, creio que a nossa obediência vai nos levar a lugares, amados, de influência mesmo, onde nós vamos poder tocar pessoas nas universidades, no trabalho, em qualquer lugar que a gente chegar. Sabe, amados, eu tenho sido despertada por Deus esses dias para conseguir comunicar a visão, o verbo da vida para outras gerações. Eu experimentei coisas, alguns mais antigos aqui também experimentaram coisas no Senhor, que, por exemplo, eu convivi com o apóstolo Bud. Minha filha não conhece ele, não pôde conhecê-lo, mas ela sabe quem ele é, de tanta gente falar nele. E eu quero fazer isso de comunicar a minha fé, comunicar aquilo que nós cremos, comunicar a nossa visão para todas as gerações que eu tiver contato. Porque o espírito da fé não pode se perder. Como a Andrea estava orando agora há pouco. Eu tenho feito muito essa oração. Quantos avivamentos partiram de Toronto? E agora nós estamos levando de volta algo que pode estar adormecido, pode ter se perdido, mas, amados, eu creio de todo o meu coração que a nossa obediência vai acender essa chama novamente. A chama de evangelizar na América do Norte, sabe? Aquele desejo ardente que os antigos tinham. Eu creio que está se levantando no nosso meio, nesse tempo. Foi para um tempo como esse que você nasceu. Foi para um tempo como esse que você foi chamado. Ei, Josué, Jeremias, você não é criança mais. Jeremias, fui eu quem te chamei. Jeremias, fui eu que te conectei nesse lugar. E é nessa obediência que pessoas vão ser alcançadas. Amém? Para finalizar, bênçãos visíveis e invisíveis estão na obediência. Quantas coisas você já desfrutou por causa da sua obediência? Quantas coisas você disse, só podia ser o Senhor, o meu dinheiro não podia pagar isso. Ah, o meu quem indique não podia pagar isso. Nada poderia pagar, Senhor, o que nós temos desfrutado na tua presença, na obediência. Amém. Então eu quero te dizer hoje, essa paz, provisão e direção vem na obediência. Amém. Que você possa ser animado nessa noite a andar na obediência daquilo que Deus está te chamando para fazer. Amém?